Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas esse vídeo é muito importante para você porque a gente vai tratar da porcentagem no Enem. E isso complementa um pequeno curso que a gente fez sobre frações em uma playlist passada. Porque quando você entende frações, porcentagem fica muito tranquilo. Porque de uma maneira extrema, lembre-se disso, caso você não saiba. A porcentagem é uma fração. Ela é uma fração em que o denominador da fração é 100, perfeito? Por que eu estou falando isso? Porque é assim que funciona. Quando a gente vai resolver uma porcentagem, primeiro a gente passa por todo o processo de fração, para que a gente entenda com mais facilidade. Então, sendo bem honesto e bem econômico nas palavras, pense sempre sobre isso aqui. Para a gente pensar na relação entre porcentagem e fração, observe assim, quando a gente fala, seria 20%. Esse símbolo aqui é o porcento, ou porcentagem, não importa. Só de nós falarmos isso já dá a ideia de porcentagem. Por quê? Aqui a gente tem 20%. Observe que a gente fala 20 e o porcento é por 100. Pronto. Transformamos a porcentagem em fração. Quando a gente precisa calcular partes de um inteiro, a gente passa por frações. Claro que existem alguns bizus que utilizamos, mas isso é feito quando a gente já domina a fração, já domina o conceito inicial, e para a prova a gente consegue fazer isso. Não vai direto com o bizu e que não você se acaba muito. Mas pronto, isso aqui 20% é 20 por 100, assim como 25% é 25 por 100. Assim como 50% é 50 por 100. E claro que, diante de todas essas frações aqui, quem já viu o curso anterior, sabe que todas essas frações aqui, elas podem ser simplificadas. Ou seja, indo direto ao ponto, a gente tem a ideia, a partir das simplificações, que 20 sobre 100 é a mesma coisa que 1/5. Será que é mais fácil fazer um cálculo com 20 e 100 ou com 1 e 5? Assim como 25 sobre 100 ou 25% é a mesma coisa que 1/4. Ou 50 por 100 é 1/2, ou seja, é a metade. Essas frações são importantes que você lembre para fazer mais rápido essas informações. Então, como eu falei, a porcentagem ela é uma fração em que o denominador é 100. Acabou. Isso é porcentagem. E nessa primeira aula, a gente vai falar muito sobre essas pequenas transformações que ocorrem dentro das frações e dentro das porcentagens. Porque essas transformações serão importantes para a gente conseguir analisar cada detalhe e conseguir pegar como o Enem pode cobrar essas transformações, perfeito? Porque nem sempre vai estar em porcentagem. Às vezes ele quer transformar porcentagem em fração, fração em porcentagem. E como a gente faz isso? Vamos observar um caso que é transformando frações em porcentagem. E aí, calma. A gente vai mostrar isso de duas maneiras. A primeira é a partir de um conhecimento anterior lá do curso de frações. E esse conhecimento anterior é sobre frações equivalentes, perfeito? Frações equivalentes é um conceito muito tranquilo que é o que dá a ideia de simplificação. Mas aqui a gente não precisa falar disso porque tem anteriormente. E vamos lá. Quando a gente quer transformar frações em porcentagem, a primeira ideia aqui é que a gente lembra do que eu falei agora há pouco, que a porcentagem ela é uma fração com o denominador 100. Então, se aqui eu tenho 1/5, para eu transformar em uma fração com o denominador 100, eu vou igualar duas frações. Uma com o denominador que eu tenho agora, que é 1/5, a nossa fração, né? E eu vou igualar a outra fração que o denominador é 100. Só que agora eu preciso saber quem é esse numerador aqui. E isso é um caso clássico de
regra de 3, proporcionalidade, da forma que você quer chamar, meio pelos extremos, e aí tanto faz. Mas todo esse conceito de proporcionalidade, de regra de 3, baseia-se em uma fração equivalente. Por quê? Essa fração de 1/5 é equivalente a x sobre 5. Tem que dar o mesmo resultado. E como é que a gente faz isso? A gente poderia fazer multiplicando cruzados. Mas nesse caso, pense o seguinte. 5 vezes quanto que dá 100? 5 vezes 20 que dá 100. Se eu multipliquei embaixo por 20, em cima eu também vou multiplicar por 20. 1 vezes 20 é 20. Então, 20 por 100 é a mesma coisa que 1/5, que isso também é igual a 20%. Perfeitamente. A gente pode utilizar esse mesmo conceito para esse 1/2. Vou deixar esse do meio para daqui a pouco. Esse 1/2, quando a gente iguala a uma fração que o denominador é 100, vou colocar o numerador que aqui a gente quer descobrir. 2 vezes quanto que é 100? 2 vezes 50 que é 100. Se eu multipliquei embaixo por 50, em cima eu também tenho que multiplicar por 50. 1 vezes 50 dá 50 e aí acaba todas essas ideias. 50 por 100, 50%. E por que eu deixei o 3/4 para agora? Porque a gente pode utilizar deste macete, porque a gente já sabe o que pode fazer. Como é que é feito toda essa relação? E o macete é, se você tem uma fração e quer transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100, tá certo? Porque isso se encaixa em uma regrinha de divisão, de multiplicação, tá certo? Vamos lá com calma. Então aqui é só multiplicar, multiplicação de frações, 3 vezes 100, 300 sobre 4. 300 sobre 4 dá quanto? 75. Aí você pensa, eita, Gota, e o 75 está como? Está em fração, está em porcentagem? Lembre-se, utilizando esse macete, utilizando esse bizu, que é feito, como eu falei, consequência desses anteriores, você já vai ter a porcentagem toda envolvida, 75%, porque a gente já fez toda essa relação anterior e a gente pode utilizar desse conceito, perfeito? E para finalizar, a gente vai ter o seguinte, e quando a gente quer transformar de um decimal em fração, como a gente faz isso? Porque é muito interessante a gente perceber essa noção. Às vezes é mais fácil trabalhar com frações do que com decimais, tá certo? E como é que a gente transforma decimais em frações? É muito tranquilo, muito simples. Por quê? Pense nesse 1 sobre 2 aqui. Aí a primeira pergunta que eu te faço é, esse número, sem a vírgula, fica quanto? Fica 12. E aí eu vou dividir ele pela quantidade de casas decimais. Eita, aqui eu tenho uma casa decimal, então significa dizer que o meu denominador aqui é 10. Pronto, 12 sobre 10. Isso aqui também é baseado em um pequeno conceito de notação científica junto com aquelas simplificações que a gente faz, perfeito? Porque de maneira geral, e aqui eu vou explicar um pouco rápido, esse 1,2, na verdade eu posso escrever sendo 1,2 sobre 1, porque 1,2 sobre 1 é a mesma coisa que 1,2. E aí, qual a ideia que a gente tem aqui? Lembra que a gente faz alguns ajustes na divisão, colocando a vírgula, mudando a direção dela? Então, quando eu multiplico aqui em cima por 10, e aí obrigatoriamente eu tenho que multiplicar embaixo por 10, ficaria 1,2 vezes 10 daria 1. Se eu estou multiplicando por 10 e o 10 só tem um 0, e aí eu venho uma casa decimal para a direita, ficando 12 sobre 1 vezes 10, 10. Opa, bateu aqui, tranquilo. É a partir dessas relações sempre de simplificações de frações equivalentes. E aí de maneira direta agora que a gente pode fazer é 0,5 em frações. 0,5 em frações a gente tem esse número sem a vírgula, fica só o 5 sobre quantas casas decimais tem aqui? Uma. Então vai ficar 10. 5 décimos. E 5 décimos é quantos por cento? 50% também. Porque aqui a gente tem essa relação de metade, tá certo? E para fechar, 0,75 em porcentagem. Seria quanto? Sem a vírgula fica 75 sobre 100. Porque duas casas decimais que a gente tem aqui. E
Podemos simplificar 75 sobre 100? Se você já viu o curso anterior, você sabe que sim. E a gente consegue simplificar isso aqui e eu vou fazer direto por 25. Por que eu sei que consegue dividir por 25? Porque os dois são divisíveis por 25, perfeito? 75 dividido por 25 dá quanto? Dá 3. 100 dividido por 25 dá 4, ou seja, 3 quartos. E 75 sobre 100 é quanto? 75%. Todas as relações são de acordo com essas frações equivalentes. E aí a gente precisa pegar todas essas ideias para entender melhor como a gente está lidando com esses conceitos. Até a próxima, siga nossa página e tchau!